Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Sexta-feira, dia 10 de julho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos 16 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar, o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. O Evangelho remarca as dificuldades e as contradições que um cristão haverá de sofrer por causa de Cristo e de seu Evangelho, e como deverá resistir e perseverar até o fim. Jesus os prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas não prometeu aos seus um caminho fácil. Antes, pelo contrário, lhe disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome. A igreja e o mundo são duas realidades de difíceis convivências. Difícil convivência. O mundo que a igreja há de converter a Jesus Cristo não é uma realidade neutra, como se fosse uma cera virgem que só espera o selo que lhe dará forma. Isto só teria sido assim se não tivesse havido uma história de pecado entre a criação do homem e a sua redenção. O mundo, como estrutura afastada de Deus, obedece a outro Senhor, que o Senhor de São João denomina como Senhor deste mundo. Muito bem frisado pelo evangelista São João, o inimigo da alma, o que fez com que o cristão fizesse um juramento no dia do seu batismo, de desobediência, de dizer não ao inimigo, para pertencer somente ao Senhor, e à mãe igreja que ela engendrou em Jesus Cristo. Mas o batizado continua vivendo neste mundo e não em outro. Não renuncia à cidadania deste mundo, nem lhe nega sua honesta contribuição para mantê-lo e melhorá-lo. Os deveres de cidadania cívica são também deveres dos cristãos. Pagar os impostos é um dever de justiça para o cristão. Jesus disse que nós, seus seguidores, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo incondicionalmente, inteiramente. Só pertencemos a Cristo, a Jesus Cristo e a sua igreja, verdadeira pátria espiritual que está aqui na terra e que transpassa a barreira do espaço e do tempo para desembarcar-nos na pátria definitiva que é o céu. Esta dupla cidadania inevitavelmente se choca com as forças do pecado e do demônio que move os mecanismos mundanos. Repassando a história da igreja, Nietzsche dizia que a perseguição é a marca da igreja e talvez a mais duradoura de todos, nos diz muito bem Nietzsche. A simplicidade e a prudência são os remédios que conduzem e guiam a vida de uma ovelha
em meio a tantos lobos deste mundo. Eis que eu vos envio como ovelhas do meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O discípulo de Jesus é uma ovelha mansa, cuidada, renovada e convertida pela graça de Deus. Mas uma ovelha de Jesus não é ingênua. Ela vive no mundo cercado por lobos ferozes. Esses lobos querem atacá-las, tirar a vida delas para que não sigam o rumo do pastor. O pastor tem o remédio para suas ovelhas. Ele as ensina como devem viver neste mundo. O remédio para nós que somos ovelhas do redil de Jesus é a prudência da serpente. Como nós precisamos ser prudentes, não podemos ser pessoas bobas, ingênuas, achando que tudo cai do céu, que de tudo Deus vai cuidar. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, mas nos deixa diligentes, atentos, cuidadosos, prudentes em tudo aquilo que fazemos. Não podemos expor nossa vida ao perigo, não podemos fazer aquilo que é errado, nem ficar de braços abertos esperando que tudo caia do céu. Não, precisamos, com determinação, fazer a nossa obrigação e responsabilidade. Há muitas pessoas de braços cruzados, esperando que Deus venha em socorro delas. Não é com passividade, mas com prudência e determinação que age como ovelha de Jesus. Ele trabalha, corre atrás, luta, faz a sua parte, previne-se, não se expõe ao mal, nem ao perigo. Uma ovelha de Jesus pensa, raciocina, medita e confia na graça de Deus, mas nunca deixa de fazer a sua parte. Não confundamos fé com ingenuidade. Num português bem claro, um discípulo não pode ser um lobo do mundo. Precisa ser realmente uma pessoa muito prudente, ter discernimento. Isso convém, isso não convém. E não ficar dizendo, foi Jesus quem mandou, foi Deus quem me falou. Tomemos muito cuidado com isso. Muitas pessoas estão fazendo muita coisa em nome de Deus, mas não precisam ficar falando. É a cabeça e a mente de pessoas que não sabem ter o verdadeiro discernimento. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.